Você gostava de contos de fada quando era criança? Você gosta de filmes de heróis? Você gosta quando alguém conta um caos ou até mesmo uma piada, aquela piada bem contada? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, assim como eu, você deve gostar de uma boa história. Eu sou o Bruno Mantovani, bem-vindos ao canal Eletricista do Futuro, método EF2X. Bem, histórias envolvem, histórias cativam, histórias conectam com a gente de uma forma poderosa. E hoje eu quero falar um pouco dessa conexão poderosa que a história faz com os nossos clientes e como usar isso ao nosso favor, tá? Então, esse é o assunto de hoje, como vender contando história. Ser um bom contador de histórias também é bom para os negócios. Se você criar uma narrativa inspiradora, persuasiva, memorável, o impacto vai ser maior. A sua história será lembrada, mesmo que a venda não seja realizada no momento, naquele momento, mas vai aumentar muito as chances de vender no momento futuro. Então, de forma resumida, se você contar uma boa história, você aumenta muito as chances de efetivar a venda, fechar o serviço. Muito importante, sua história deve ser verdadeira. Charlatão tem vida curta. Não conte mentira, tá? Tem gente que sabe o poder dessa conexão que a história traz e usa para o mal, para enganar pessoas. Não faça isso, meu caro. Seja íntegro, use sempre a verdade. Porque nós, seres humanos, temos um sensor. A gente detecta mentiras, tá? A gente tem uma situação que a gente passa aqui pela nossa visão, processa no nosso cérebro. Sabe aquela, dá uma desconfiança. Eu acho que você já teve aquela sensação assim, putz, não sei não, hein? Não estou muito confiante nesse sujeito. Puta, não fui com a cara daquele ali. Não sei. Aí aquela pulga atrás da orelha, aquela parada de deixar você com dúvida, aí não rola. Aí você pode contar a melhor história porque você já perdeu a conexão. Então, não seja charlatão. Conte a história que tenha verdade, que seja verdadeira, tá? E aí você vai aprimorando a técnica aí. E assim, a técnica, quanto mais você contar a sua história, mais você vai melhorando. Então você é igual piada. Imagina a piada. Eu não sou bom contador de piada, mas você vai contar uma piada e aí ninguém riu. Aí você conta a segunda vez, uma pessoa riu. Aí você conta a segunda, duas pessoas riram. E aí você vai melhorando. Aí você vai, puta, eu tenho que fazer uma sonoplastia aqui, fazer o barulho. Eu tenho que. A entonação da voz muda. O outro personagem eu faço com uma voz mais fininha para dar um toque. Tudo isso, então você vai melhorando. Então, quando a gente vai conversar com os nossos clientes, entonação, postação da voz, detalhes são importantes. Então você pega um detalhe, faz a pessoa imaginar o local, o lugar, o barulho. Então, é isso. Pense num bom contador de história e você vai trazer isso para o seu dia a dia, tá? Então vamos lá, a história deixa a gente envolvido. Então contar a história faz com que ocitocina seja produzida. Por que é isso aí, né? A ocitocina ela ficou conhecida também como um hormônio que promove sentimentos de amor, união social e bem-estar. É um neuroquímico que é ativado quando nós somos confiáveis e demonstramos gentileza e motiva a cooperação com outras pessoas. Isso faz a gente aumentar o senso de empatia, aquela é a nossa capacidade de experimentar a emoção dos outros, tá? Então a gente pegou aí de uma fonte do Business Communication da Harvard Business Review. Então é uma matéria do Paul Jedzek, porque seu cérebro adora contar histórias. Então tem pesquisas aí científicas e essas reações de hormônios do cérebro que faz com que a gente se conecte com quem está contando uma boa história. Então, as pessoas confundem o que significa isso, tá? Então, quando a gente fala da palavra storytelling, né? Storytelling
é a habilidade de contar histórias usando um enredo elaborado, um exemplo que você conta uma história para seu cliente envolvendo segurança na instalação de circuitos elétricos, por exemplo. Então você pode chegar e falar para ele que você começou como ajudante de um eletricista e aí esse eletricista, que era seu chefe, ele não seguiu as normas tudo certinho e você foi executando o que foi passado para você. Mas depois de algumas semanas teve um problema de sobrecarga que gerou um grande curto-circuito, princípio de fogo, teve que ir bombeiro lá resolver. Ainda bem que tinha extintor no local, foi resolvido rapidamente e beleza, resolvido. Mas foi chamado o seu chefe eletricista, o serviço teve que ser refeito e o prejuízo foi para todos. O eletricista teve que fazer novamente, teve que comprar agora a fiação correta, refazer todo o serviço, o local que teve alguns pontos ali de queima, coisas queimadas, enfim, aí você conta aquela história com detalhe, como que o fogo começou, você pode trazer que esse caso foi parar na televisão, que bombou na internet, todo mundo, e aí o seu chefe perdeu muito serviço, começou a perder cliente e ele ficou numa fase muito ruim. E aí você trouxe aquele aprendizado que quando você montou a sua empresa, você prometeu para si mesmo que você ia seguir sempre a norma, tá? Então isso é um valor muito importante e é por isso que o seu serviço ele tem um valor agregado maior e você nunca teve problema com isso, mas você trouxe um aprendizado. Então é legal que você traz uma fragilidade, você traz humildade, você traz o cliente para ter empatia para você. Então você viveu uma situação traumática e aí você, legal que você trouxe um lado positivo, que você trouxe um aprendizado e hoje, para todos os seus clientes, você faz na norma, tem um motivo para isso, tem um preço para isso, tá? Mas quando você conta uma história, ele conecta, ele vai entendendo e depois você vai conduzindo e finaliza com o orçamento, com você vai mostrar o porquê você trabalha daquele modo, tá? É mais fácil você contar essa história do que chegar para o cliente e falar: olha, cliente, o meu valor é isso aqui porque eu sigo as normas, beleza? É isso aí, tchau. Fico no seu aguardo aí, depois semana que vem, se a gente fechar, eu posso vir segunda-feira. Fica mais pobre, né? Agora, quando você conta essa história inteira, o cara vai, caraca, o que será que aconteceu? Será que destruiu o imóvel do cara, o comércio? Como que foi? Como que tá esse eletricista hoje? E o cliente se recuperou bem? Não aconteceu nenhum acidente? Tal, como que vocês resolveram? Traz um monte de questionamento. A gente gosta, você trouxe um enredo. E se você vai trazendo os detalhes, os nuances, a ordem correta, legal. E aí você fala hoje para esse cliente, amanhã você vai atender outro cliente, você conta a mesma história. E aí você vai melhorando a história. Chega uma hora que você já sabe a ordem melhor, você vai vendo as reações que o cliente está tendo na sua frente, tudo isso é importante, tá? Então, nesse caso, você teve um prejuízo, você aprendeu e agora você só faz o serviço da norma, tá? Então, essa história trouxe uma reflexão, né? Ele traz uma reflexão no ouvinte, que é o cliente, entende o seu ponto de vista e aí ele prefere gastar um pouco mais com você, com material de qualidade, do que correr o risco de passar por que aconteceu com esse cliente da outra vez, né? Que ele teve um incêndio na casa dele. Então, pegando aqui o storytelling, tem duas partes importantes para você memorizar numa história bem contada para vender. Então, primeiro ponto é a narrativa envolvente. Então, no storytelling, ter uma narrativa envolvente é a parte da persuasão, né? Persuasão é um convencimento que você gera impacto no ouvinte, que é o seu cliente. Então, fazendo com que ele compre a sua história. Então, você vai gerar laços e conexão com o que foi falado. Então, você vai envolvendo o cliente a cliente. E o segundo ponto são recursos audiovisuais. Então,
Usar vídeos, imagens que auxiliem na sua narrativa, na sua contagem da história. É uma ferramenta importante, porque esses recursos facilitam o entendimento e a memorização da mensagem que você quer passar. Então, eu estou aqui na internet, se eu tivesse agora uma imagem passando para vocês, oh, legal, tem uma imagem ali com a minha narração, um vídeo. Quando você vai estar ao vivo, você pode trazer fotos e vídeos do seu celular para mostrar, para provar para o cliente a sua história. Então, se essa história do que pegou fogo, você fez parte daquilo, você pode ter ali salvo como que estava a obra, como que ela ficou depois do fogo. E aí você vai mostrar as paredes pretas, o que o cara perdeu, o que aconteceu. Aí depois foi refeito, ó, como ficou e o problema zerou. Então, você não quer passar por isso, você não quer passar por essa situação de ter pego fogo aqui. Eu quero só nessa parte bonita, garantia, e aí você vai trazer outros argumentos que a gente fala tanto aqui nos vídeos. Garantia do seu serviço, qualidade, pós-vendas, você pode ir lá uma, duas vezes no ano, ou até mais, passar nesse local para ver como é que tá, e aí você traz um lance do marketing pessoal, tudo isso tá junto, tá? Os pontos que a gente traz aqui por temas em vídeo separadamente, no contexto geral, elas vão se conectando, tá? É isso, a gente vai tendo uma teia e vai conectando. Então, uma coisa importante também, a história, assim como um exercício físico, é treino. Quanto mais você contar, melhor você fica. Fechou? Então, pegando agora benefícios de contar a história. Então, eu vou passar 4 pontos para vocês. Quais são os benefícios de contar uma história? O que, que você acha aí que é um benefício? Então, ponto 1, alta capacidade de engajamento. Engajamento, a pessoa fica ali atraída, ela comenta, ela tá conectada. Então, as pessoas simplesmente amam histórias. Então, se você souber contar uma boa história, elas vão querer ouvir de você uma boa história. O poder do engajamento das histórias é incrível e pode se tornar ainda mais eficientes, com muito mais facilidade do que conteúdos mais instrutivos ou apelo comercial. Então, de modo resumido, uma história bem contada, com nuances, com meio, começo, meio e fim, é muito mais atrativo do que você dar um manual aqui de instrução. Ó, segue aí o manual de instrução, você lê, não tem graça nenhuma, você não o aprendizado é outro também, tá? Então, essa é a capacidade de engajamento. Ponto 2, é uma ferramenta didática incrível. Então, seja para modificar um comportamento ou fazer com que seu cliente mude de opinião, o storytelling é, sem dúvida alguma, uma ferramenta definitiva na capacidade de permitir o aprendizado indireto, e ao mesmo tempo você ser persuasivo, você ter aquele convencimento, já que o público se identifica com o personagem e aprende com as experiências dele. Então, quem nunca teve uma empatia por um super-herói? Então você vê lá um Superman, um Batman, um Homem-Aranha, você vê ali o lado humano dele, as fragilidades que ele passou na infância, os problemas, e aí você entende o porquê hoje ele é um super-herói. Então ele vai conectando, e você entende as atitudes dele. A gente criou já empatia com esse super-herói, tá? Então, perceba nas histórias, nos filmes, que tem um começo, meio e fim, vai conectando, e quando você chega, você já está torcendo para o herói, você quer ter a camiseta desse super-herói, então isso tudo são histórias bem contadas. 1.3, fica na mente do público por mais tempo. Então, seja um cliente final, um aluno ou um futuro cliente, né, que a gente chama de prospecto ou lead, que você deve converter em cliente. O uso do storytelling permite que você tenha muito mais capacidade de se comunicar com ele, fazendo com que ele seja atingido de forma adequada. Então, é o meio da sua mensagem. A gente disputa a atenção do cliente de várias formas, tá? Então,
quando a gente conta uma história, essa história ela conecta melhor. Então, nessa disputa de uma mensagem que foi dada direto, ó, faz assim, faz assado, meu preço é esse porque eu sigo a norma, que foi o exemplo que eu dei, e você faz toda uma narrativa do incêndio e tal, meu, que história que ele vai lembrar? O cara que só simplesmente falou, meu preço é esse por causa da norma, ou aquela história que você construiu? Então, ela permite uma comunicação melhor, mais assertiva. Você aterrissa a sua mensagem no cliente de uma forma mais, sabe, conecta mais. Então, esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto, você engaja pela emoção e pela razão. Além de ser uma forma excelente de atingir o seu cliente, né, as pessoas pela emoção, o storytelling também tem a capacidade de fazer com que as pessoas enxerguem seu ponto de vista também racionalmente. Então, se você precisa que as pessoas tenham aderência a esse conceito novo, né? Não, eu sou um eletricista que eletricista que a gente chama aqui eletricista do futuro, mas você está bem presente ali na frente dele. Então é um eletricista que segue as normas, um eletricista que atende bem, um eletricista que tem limpeza e postura. Você precisa que as pessoas tenham aderência a esse conceito novo de eletricista. Então, você precisa fazer uma história, começo, meio e fim bem contada, e com isso as chances do seu sucesso são maiores a utilizar a história. Então, você traz uma emoção, mas ao mesmo tempo você tem um motivo, você tem uma razão. Você passou por um trauma que foi um incêndio e nunca mais você quis passar. Pessoas correram risco. Então, fogo, incêndio, pessoas poderiam ter morrido. E aquilo foi um trauma tão grande que você prometeu para si mesmo que nunca mais faria aquilo. Então, tem uma razão também. Você não pode também contar uma história que não tem um motivo, uma razão, um propósito, tá? Então, são 4 pontos interessantes aqui. Então, benefícios, a gente falou aqui da alta capacidade de engajamento, ponto 1. Ponto 2, é uma ferramenta didática incrível. Ponto 3, ele fica na mente do público por mais tempo. E 4, ele engaja pela emoção e pela razão. Então, tenha um motivo, tá? E se a gente for perguntar, pô, mas como que eu posso melhorar essa minha história? O que você me diz aí, Bruno? Como que a gente melhora essa história aí? Diz para mim. Então vamos lá. Uma história mal contada pode levar a mais perguntas do que respostas. Então, depois de estruturar o seu storytelling, né, a sua história, a storytelling é a sua história, tá? Você está contando a sua história e essa sua história vai conectar com a pessoa que depois o seu objetivo final é que ela feche o serviço com você, tá? Então, pratique essa narrativa até conhecer o conteúdo, os detalhes, escreva antes, treine, fale em voz alta para você, tá? Então, o objetivo aqui não é recitar cada história, mas é que com você esteja tão familiarizado com ela, sabe assim, quando você decorou, mas não é uma decoreba de um dia antes da prova, você decorou de tanto você falar aquela história, você fala com os pés nas costas, tá? Então, é esse o objetivo, é esse treino para que você esteja inserido, muito familiarizado com ela. Então, você consiga naturalmente falar no seu discurso, na troca de ideia, no bate-papo com o cliente. Então, não há problema nenhum em usar um roteiro para você ter um norte, um caminho ali para fazer, desde que você elabore cada ponto, escreva, tá? Porque soar como decoreba um dia antes da prova vou estudar e vou falar ali a minha história, não vai resolver. Então, não pode soar como decoreba. É um problema grande, porque você pode soar como charlatão, pode soar que você está despreparado, e aí você pode ter um efeito inverso, tá? A ideia é que você tenha uma história bem contada para que seu cliente conecte e daí aumente muito as suas chances de fechar o seu serviço, tá? Então,
praticar falar em voz alta para você sozinho, você pode chamar um amigo seu, esposa, marido, alguém para você contar a história, treinar, e aí você sente, pergunte o que a pessoa achou, tá? Então, é bom porque mantém um fluxo lógico. Então você pratica, você tem esse começo, meio, fim mais lógico. Você pode inverter um lado, putz, acho que eu adiantei uma parte aqui, eu tenho que contar isso antes, ou essa parte eu conto depois. E aí você não vai pular um ponto para o outro. Você tem que. Você não pode deixar as pontas soltas assim. Você tem que fazer uma coisa fluida, uma coisa que tenha, sabe? Então você fica muito decoreba e aí você erra a ordem, não fica, conecta menos, tá? Então é legal você fazer um início, meio, fim, fala em voz alta, põe um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, tá? O recurso audiovisual, então se tiver fotos, vídeo do local, aí você mostra na hora para o cliente, tal, tal, tal. Então, até onde trazer um questionamento aqui? Até onde contar histórias é bom para vender? Então, imagine aqui um exemplo que o seu telefone toca. Nossa, quem nunca recebeu uma ligação de um telemarketing aqui, né? Quem liga é o vendedor de assinaturas da sua operadora de celular. Aí a pessoa fala: ô, alô, tudo bem aí contigo? Então ela pode falar algo assim: bom dia, estou entrando em contato para oferecer um plano de celular por apenas R$ 240 por ano. Você vai ter o melhor plano de celular do Brasil. Quer comprar? Não é a oferta mais cativante do mundo, né? Parece aquela coisa robotizada, uma coisa gravada, mas vamos tentar mudar um pouquinho, né? Vamos tentar, não teve nenhum bom dia direito, né? Então, vamos mudar essa narrativa. Então, aí você atendeu o celular aqui, você já, né? Você já sabe que o exemplo que eu estou dando é da operadora de celular. Então, olá, imagino que você sempre fica na mão quanto. Bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Oi, meu nome é Francisco, estou aqui. Você é o Bruno? Isso, sou o Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Então, olá, imagino que Bruno, eu imagino que você fica sempre na mão, quanto mais precisa usar a internet e fazer ligações, correto? Sei bem como é isso, porque eu também passei por essa situação. Posso te contar como foi? Aí você gerou até uma curiosidade, né? Aí nossa, diferente a abordagem dele, você nem percebe, ficou mais natural, mais fluido. Aí você fala, tá bom, pode contar. Então, ano passado eu fui visitar uns parentes no interior do estado e minha internet acabou. Aí eu fiquei sem conseguir mandar mensagem por WhatsApp e fazer ligações para eles. Era. Aí você fala, caramba, meu, o cara passou perrengue, né? Como era tarde da noite e a cidade era pequena, optei por ir andando. Mas a cada passo que eu dava na rua, Bruno, eu ficava assustado, e esperando o pior, estava sozinho. Aí eu pensei que eu deveria ter ouvido meu irmão quando ele falou para colocar um plano. Ô, Francisco, você não colocou o plano. Que com o plano pago, Bruno, apenas uma vez por mês eu uso ele o mês todo e facilmente eu poderia ter mandado uma mensagem para alguém me buscar. Aí você fala, nossa, eu poderia. Aí você, caramba, eu posso passar por uma situação. É muito fácil eu passar por uma situação dessa e ficar sem internet, sem comunicação. Eu pensando aqui, né? Aí o Francisco fala para mim, vou encaminhar um vídeo por WhatsApp para que você possa ver como o plano funciona. O plano aí ele cita para mim rapidamente, o plano custa apenas R$ 49,90 por mês, ou seja, aproximadamente R$ 1,60 por dia. Você pode mandar mensagem e não ter o perrengue que eu tive, o que é um custo bem baixo perto das possibilidades que você terá. E ainda te darei um brinde de ligações locais ilimitadas que você possa ter no seu estado e sempre poder ligar caso precise de ajuda. Ele conectou aqui, caso precise de ajuda. Ele passou lá um perrengue dele e aí ele conecta agora com esse precisa de ajuda. Então, tem uma frase que resume bem isso. Uma história alinhada tem o poder de encantar. Então, vender é mudar uma trajetória, é mostrar as vantagens de uma narrativa futura. Então, você pode contar algo que você passou, você está no presente aqui, mas você projeta o cliente para o futuro. Então, olha, a sua casa vai estar segura,
as instalações estão seguindo as normas, você não vai ter perigo aqui. Imagina o seu filho, sua filha, você não está correndo risco, aqui está minimizado. Então imagina um cenário que eu passei lá, que chegou a pegar fogo, nessa situação se eu faço esse tipo de instalação mais barata, sem seguir a norma, essa brincadeira de passado, presente e futuro, tá? Pegando pessoas, assim, exemplos, né? Pô, quem é a pessoa que faz mais isso, né? Então, se você for buscar aí por pessoas que usam storytelling nos seus negócios, você virá que desde Silvio Santos até Elon Musk usam storytelling, tá? Então, o que que isso significa? Que muitos dos empresários de sucesso contam também uma história para te cativar. Então não é só para vender, eles estão. Isso vai aumentando ali a marca deles, você vai entender, tem empatia pela história deles, né? E a história tem que ser real, tá? Então, seja a história de vida pessoal, seja a história de vida profissional, ou até mesmo dos negócios deles, do exemplo aqui do Silvio Santos, Elon Musk, o que muda é a forma, tá? É algum jeito de contar, algum recurso audiovisual que você usou, o tempo, a sua entonação, você tem o seu estilo, tá? Mas, no geral, o seu conteúdo é seu, ele é o mesmo. Então, você pode testar de um jeito aqui, testar de um jeito ali, mas a essência, a sua história é única, tá? Então, nós gostamos de história. Então, de modo resumido, contar histórias cativa pessoas. Cativar pessoas faz com que o cliente se conecte mais com você. O cliente mais conectado com você vai gerar mais empatia, vai aumentar as chances do quê? De fechar o seu serviço. Bora fechar mais serviço? Esse foi o vídeo de hoje. Então deixa aqui o meu convite para você, meu amigo, minha amiga eletricista. Se inscreva aqui no canal Método EF2X, que é o canal Eletricista do Futuro. Se inscreva e ative aqui as notificações do sininho. Tamo junto. Toda semana 2 vídeos novos aqui para vocês, beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo.